Todos sabem que Jesus é Filho de Deus. Mas existem fatos sobre ele que muitos não sabem, por isso vamos apresentar 5 fatos sobre Jesus Cristo que talvez você não saiba. Sem dúvida nenhuma sabemos que Jesus Cristo é o Filho enviado de Deus à Terra para ser o Salvador de toda a humanidade. Enquanto viveu aqui na Terra operou vários milagres, desde fazer cegos enxergarem, coxos andarem, até ressuscitar pessoas que já se encontravam mortas. Ele representa o cristianismo e é a figural central do Evangelho. A história de Jesus é a mais marcante dentre todos os seres humanos que já existiram à face terra. A maioria das pessoas que vivem no mundo conhecem quem é Jesus, o seu ministério e as suas obras. Ele foi exemplo de vida para todos nós, pois mesmo passando por todas as tentações desse mundo, não pecou em nenhum momento. Foi homem santo, justo e íntegro, cumprindo as profecias, que antes mesmo dele vir à terra, já haviam sido escritas. Porém ainda existem muitos mitos a respeito da passagem de Jesus pela terra. E hoje nós vamos esclarecer alguns fatos sobre Jesus Cristo que talvez você ainda não saiba. Ficou interessado? Então venha conhecer ainda mais sobre a vida desse homem que transformou a história. Veja a lista dos fatos sobre Jesus Cristo. 1. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. O primeiro dos fatos sobre Jesus Cristo pode ser surpresa para alguns, ou não, mas ele não nasceu no Natal, como a gente comemora. Embora os cristãos e boa parte do mundo comemora no dia 25 de dezembro a data em que Jesus Cristo veio ao mundo, isso não poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que essa data é apenas comercial, criada a celebrar o nascimento de Jesus, e também para que as pessoas pudessem se reunir com seus familiares e amigos. A Bíblia não relata o dia exato do nascimento de Jesus Cristo. Porém, a data mais provável do nascimento de Cristo, segundo historiadores, seria entre os meses de maio e setembro, pois é época de calor em Belém, a cidade em que ele nasceu. Isso porque dezembro é a época de inverno rigoroso em Israel, sendo assim haveriam condições para que uma criança nascesse em uma estrebaria e ser deitado em uma manjedoura com pouco, ou sem nenhum agasalho, como aconteceu com Jesus. 2. Os 3 magos do Oriente não compareceram no seu nascimento. Vocês conhecem a história dos 3 magos que vieram do Oriente trazendo presentes para o Rei Jesus Cristo. A Bíblia conta que eles eram grandes estudiosos das estrelas, e de onde ele moravam conseguiram ver a estrela brilhante. Assim se lembraram da profecia, dizia que a estrela representava a chegada do Rei à Terra. Mais diferente do que todos pensam, eles não estiveram presentes no dia do nascimento de Jesus. Isso porque eles moravam no Oriente, que é muito distante da cidade de Belém. Como naquela época não haviam carros, o meio de transporte que eles utilizaram foram camelôs. O que fez com que a viagem deles durasse cerca de 2 anos. Mateus 2:11 diz: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Dessa forma, se eles entraram em uma casa, Jesus já não se encontrava na estrebaria e sim em uma casa. Não se sabe a quem essa casa pertencia, mas podemos ver que já havia algum tempo que Jesus havia nascido. 3. Jesus Cristo não era pobre. Outro fato sobre Jesus Cristo é que as pessoas acham que ele era pobre e que passava necessidades. Mas ao contrário do que todos imaginam, isso está longe da verdade. A árvore genealógica de Jesus contém o rei Davi e Salomão, que são considerados uns dos homens ricos que já passaram pela terra. Então por que todos pensam que Jesus era pobre? A explicação mais lógica para isso está no seu nascimento. Como Jesus Cristo nasceu em uma estrebaria, essa imagem do pobre menino Jesus é a que mais ressoa em nossas mentes. Mas existe uma explicação para que o nascimento de Jesus tenha acontecido dessa forma. Ele foi posto numa manjedoura para se tornar acessível a todos e a qualquer um. Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Dessa forma podemos compreender que ele se fez pobre em favor de nós. Mas não teve uma vida miserável como imaginamos. Ele cresceu como um homem comum, em uma família bem estruturada e cheia de amor, onde não passou necessidades. 4. Jesus foi criado em Nazaré, uma cidade pequena e desprezada,
Jesus Cristo, também conhecido como Jesus de Nazaré, ou Nazareno, disso você já sabe. Mesmo tendo nascido na cidade de Belém, sua família teve que fugir por conta do decreto do rei Herodes, de matar todos os meninos com até 2 anos de idade. Mais um dos fatos sobre Jesus Cristo é que a família dele se mudou para Nazaré, onde ele cresceu e viveu até sua idade adulta. Mas o que você pode ainda não saber é que Nazaré é uma cidade muito pequena e possuía na época de 200 a 400 habitantes. Como era uma cidade do interior, algumas pessoas não levavam tão a sério. E há na Bíblia uma passagem em João 1, 45, 46 que diz: Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. Ou seja, Nazaré era uma cidade pequena e desprezada, e por conta disso, fizeram chacota com Jesus, por ele vir desse lugar. 5. Os soldados que o crucificaram brigaram por sua túnica. Nos tempos de Jesus Cristo era muito comum que as pessoas usassem túnicas, e as vestes de Jesus não eram diferentes. Porém, a túnica que ele utilizava era feita de linho e sem costura, feita apenas com um tecido. Naquele tempo apenas homens ricos usavam essa peça de roupa. Para que você tenha uma noção do valor da sua túnica, após crucificarem Jesus, os soldados lançaram sortes entre si para saber quem ficaria a peça. Como podemos ver no texto de João 19, 23, 24, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Dessa forma foi cumprida a profecia que se encontra em Salmos 22.18: Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E aí gostaram de saber esses fatos sobre Jesus Cristo. Você já sabia algum deles? Deixe aqui nos comentários qual foi a que mais te surpreendeu. Esperamos que essas informações acrescentem na sua vida. Deus te abençoe.